Graça e paz, abençoados. Abençoado, eu me chamo Félix Anjos. Meu canal é Félix Dizendo o que a Bíblia Diz. Me siga lá no YouTube. Se inscreva no canal, tá certo? Nos ajuda aí a levar o Evangelho de Cristo. O texto hoje se encontra em Romanos, no capítulo 10 e no versículo 2, que diz assim: porque ele dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Paulo está falando de Israel. Eles tinham zelo por Deus, mas eles não tinham entendimento. E nós trazendo para os nossos dias, nós vemos quantas pessoas têm zelos por Deus, pelas coisas de Deus, mas não têm entendimento. Aí acaba virando essa contenda, uns dizem uma coisa, outros dizem outras, e vive, sabe, muitas das vezes uns falando da vida pessoal do outro, uns escandalizando o outro, e não chega a um consenso de forma alguma. Mas por quê? Porque tem zelo de Deus, ou zelo por Deus, mas não com entendimento, como aqui está escrito, porque ele deu testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Quem não tem o entendimento, veja que Paulo faz uma súplica a Deus por Israel, para que eles fossem salvos na mente. Veja que eles não eram salvos na mente, desde que Jesus então começa a ensinar, falando acerca de um fariseu e de um publicano, por exemplo. Diz que o fariseu ele orava de si para si mesmo, porque era zeloso, mas tinha zelo por Deus, mas não com entendimento. Então ele orava de si para si mesmo, dizendo: a Deus, graça te dou, porque eu não sou como os demais homens, que são roubadores, que são injustos, e ainda não sou como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo. Mas veja só, o que isso quer dizer? Quer dizer que este publicano, ele desconhecia a justiça de Deus. E o que é que ele fazia? Ele estava estabelecendo a sua própria justiça, porque ele está dizendo: eu não sou como os demais homens, eu sou bonzão, sabe por quê? Tudo isso, porque eu jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo, faço isso, faço aquilo, não sou como esse publicano aí não. Então ele estava estabelecendo a sua própria justiça. E Paulo diz que quem estabelece a sua própria justiça desconhece a justiça de Deus. Quando nós, amados e queridos, nos dias atuais, por exemplo, às vezes até fazemos algo, nos sentimos mal e queremos corrigir, e nós vamos corrigir dizendo assim: eu vou fazer um jejum porque eu vou quebrar a carne, porque eu fiz isso e fiz aquilo, e aí você faz aquele jejum e você está estabelecendo a sua própria justiça. Mas quando você crê que o sacrifício de Cristo, com certeza, o sacrifício de Cristo vai, como eu posso dizer, vai te livrar disso que você fez, só que, claro, você não vai ter o desejo de fazer novamente. Porque se você ter o desejo de fazer novamente, então você não está estabelecendo a justiça de Deus. Mas sim, você vai dizer: oh Deus, eu errei. Você vai até só no seu pensamento mesmo, e você, no seu coração, você diz: eu não vou mais praticar esses erros, e você não pratica mais esses erros. Ou seja, você confia que Cristo, o sacrifício de Cristo, é o suficiente, foi o suficiente para te livrar disto que você fez, não é? E você realmente se arrependeu. Então a justiça de Deus é ela que, vamos dizer, entra em ação na sua vida. Por isso que Paulo estava dizendo que, procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeita a justiça de Deus. Ou nós sujeitamos a justiça de Deus, ou vamos estabelecer a nossa própria justiça. Quando nós, então, queremos
fazer os sacrifícios da lei, que Cristo já fez tudo isso e cumpriu a lei, então nós estamos com certeza estabelecendo a nossa própria justiça e não estamos de conformidade com a justiça de Deus. Então, nós não devemos querermos estabelecermos a nossa própria justiça, porque nós, na realidade, não temos justiça. Nós podemos fazer algo que nós fizermos, nós não temos justiça. Nós podemos fazer qualquer sacrifício, nós não temos justiça. A justiça é a justiça de Cristo. Aí você diz, não, mas se eu fizer isto, Deus vai me perdoar. Mas olha o que diz aqui no versículo 5 do capítulo 10 de Romanos. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela. Então, quem pratica a justiça decorrente da lei vai viver por ela. Se você diz, não, eu vou fazer o jejum porque eu pequei, e você faz aquele jejum, você vai viver por isso. Então, você vai estar sempre fazendo jejum. Por quê? Porque você nunca vai deixar de errar o alvo. Você sempre vai errar o alvo. Você sempre vai ser injusto. Não tem jeito. Isso é do ser humano. Então é preciso nós entendermos que Cristo veio, cumpriu a lei, e por ele cumprir a lei, o homem que praticar as coisas da lei, achando que com isso ele vai cumprir a justiça de Deus, está enganado, ele está estabelecendo a sua própria justiça, e a sua própria justiça não é justiça. A verdadeira justiça é a justiça de Deus. Essa é uma breve mensagem, eu espero que você tenha entendido, tá certo? E como eu já disse, se inscreva aí no canal, né? Me siga aí no YouTube, você que está me assistindo em outro meio social, me siga lá no YouTube, que tem a mensagem completa, não é? E com certeza você vai estar nos ajudando a podermos estarmos aí levando a verdadeira graça àqueles que ainda estão presos na lei, ainda são, vamos dizer assim, ainda são crianças necessitando do leitinho e que precisa ter a sua mente iluminada. Então nos ajuda, que Deus continue abençoando aí a tua vida em nome de Jesus. Graça e paz.